Olá, galera! Legal vocês aqui. Vou aproveitar que vocês estão passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre filosofia, tá? Queria falar com vocês sobre um importante filósofo grego chamado Epicuro. Certamente você já ouviu falar de epicurismo, não é? Epicuro, eu considero assim o mais importante filósofo grego da chamada fase helenística da filosofia grega, né? Ela é posterior à fase chamada de clássica. A gente tem os pré-socráticos, né, os pós-socráticos, aquele período áureo, né, da filosofia grega, e tem essa terceira fase, que é a fase chamada de filosofia helenística, tá? Que também corresponde ao último período aí da história da Grécia Antiga. Muito bem. Os filósofos helenísticos, de um modo geral, eles tiveram assim uma temática muito voltada para a existência humana, né? A filosofia helenística ela ficou conhecida por ter abandonado aquelas preocupações públicas, políticas, né? E ter se voltado para as questões da existência humana, tá? E Epicuro ele produziu muita coisa acerca de um tema que é a felicidade. Tá? Eu acho que 80% de tudo que ele produziu, ou do que é atribuído a ele, trata da felicidade humana. Ou seja, o que fazer para ser feliz. Tá? Então Epicuro ele tinha uma fórmula muito interessante, né, para sugerir às pessoas, né, os seus discípulos, e os seus amigos, de um modo geral, né, para elas poderem alcançar a verdadeira felicidade. Ele falava, em primeiro lugar, da busca do prazer, né? Ele associava a felicidade ao prazer. Mas toma muito cuidado para não confundir epicurismo com hedonismo. Tem muita gente que, quando ouve falar de Epicuro, pensa em prazer, né? O prazer descontrolado, o prazer exagerado. Não é bem por aí. Tá? Ele falava na busca equilibrada dos prazeres, né? A busca consciente dos prazeres. Ele propunha que as pessoas não se escravizassem aos prazeres, tá? Porque isso traria dor, né? Ele criou, inclusive, uma expressão chamada ataraxia. Ataraxia, que é uma expressão grega que significa ausência de dor, ausência de sofrimento. Ele entendia que se escravizar ao prazer de forma demasiada pode levar a pessoa ao sofrimento, né? E isso é fato. A gente sabe que isso é uma realidade. Então, o primeiro ingrediente, por assim dizer, da fórmula da felicidade, né, proposta por Epicuro é a busca equilibrada do prazer. E ele propunha, inclusive, uma maior busca do prazer espiritual do que do prazer material. Tá? Quando eu falo em prazer material, a gente pode falar na arte, né, na música, no esporte, na leitura, enfim, coisas, né, que são prazerosas para o espírito. Ele entendia que os prazeres espirituais eles são mais duradouros, são mais perenes, não é? E os prazeres materiais eles passam muito rápido, eles são muito passageiros, né? De fato, a gente ambiciona muito uma coisa material, muito, muito, muito. Quando aquilo vem, a gente tem um prazer imenso. Daqui a pouco aquela coisa se esvai, né? Então a tendência realmente o prazer espiritual, ele eleva mais, né, a pessoa e traz uma maior plenitude, digamos assim. Né? Um outro ingrediente que ele colocava nesta fórmula aí da felicidade dele era ter amigos, né? Ele tinha uma verdadeira admiração pela amizade, né? Pelo cultivo de amizades. Tá? Ele entendia até que a amizade, né, ela era até superior ao amor. Então, ter amigos, né? Ter amigos e um terceiro ingrediente, né, dessa fórmula bem interessante seria levar uma vida refletida, né? Ou seja, é uma vida, como dizia Sócrates, né, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Então, ele queria, né, que as pessoas se dedicassem mais à filosofia, né, meditassem mais, tá? E aí elas conseguiriam
digamos assim, fechar, né, essa fórmula relacionada com a conquista da felicidade, tá? Uma felicidade realmente plena. Ele criticava muito o materialismo, né, o apego ao dinheiro, sempre deixava claro que, né, ter mais não significava ser mais feliz. Daí a necessidade dessa busca equilibrada, tá? Mas sempre o prazer em primeiro lugar, tá? O prazer espiritual de preferência. Um outro aspecto também bem legal da filosofia epicurista, um outro tema, né, bem interessante, é a morte, né? Uma coisa que faz todo mundo sofrer. A gente sabe que não tem quem não sofra, né, quando se vê diante da morte de algum amigo, de algum conhecido, né? E todo mundo sabe que a finitude é uma característica do ser humano, né? É um dos preços que a gente paga por ser racional, né? Os animais que não são racionais, eles não têm esse tipo de sofrimento, né? Eles não pensam na morte simplesmente porque, né, eles não têm a ideia de finitude. E qual era a ideia de Epicuro em relação à questão da morte? É uma coisa bem simples. Ele dizia assim, né, não se deve pensar na morte. Tá? Não se deve pensar na morte porque você simplesmente está vivo. Tá? Então, ele tem uma frase bastante interessante que diz assim, né, enquanto eu for, ela não é. E quando ela for, eu não serei. Ou seja, enquanto eu estou vivo, a morte não existe. E quando ela existir, eu não estarei vivo. Então, colocava isso de uma maneira, né, bem interessante. Não devo pensar na morte simplesmente porque eu estou vivo. Tá? Ele considerava que era perder tempo desnecessariamente. Né? Então, as pessoas procurem viver. Tá? Porque se você está aí, é porque a morte não está. Tá? Um conselho simples, mas bastante interessante. Viver a vida com prazer, tá? Buscando os prazeres de forma moderada, os prazeres da alma, né? Os prazeres do espírito, preferencialmente. Não significa também abandonar os prazeres materiais. Cultivar o maior número possível de amigos, tá? Isso aí é um outro ingrediente importante. E sempre levar uma vida refletida. Procure pensar, pensar grande. Epicuro sabia das coisas, gente. Beijo para vocês.